para mais um capítulo aí do livro do Pentateuco, né, que é o curso que a gente está fazendo, aí as nossas aulas online, e nós vamos começar a falar hoje sobre o livro de Levítico, em continuação, né, da questão do tabernáculo que a gente encerrou, de Êxodo. Bom, o livro de Levítico é o terceiro livro de Moisés e está constado ali no Pentateuco, e ele é o terceiro livro da Bíblia. Então esse livro, ele vai falar acerca do culto ao Senhor na Antiga Aliança. Por isso, boa parte do conteúdo do livro vai tratar das cerimônias, sacrifícios e rituais que, inclusive, tem tudo a ver com os levitas. Por isso que o livro se chama Levítico, né? E o tema também se explica essa palavra, tá? Levítico vem de levitas, ok? Bom, então esse livro ele vai falar do papel dos levitas no culto veterotestamentário, ou seja, antes de Cristo, no Antigo Testamento, tá? Hoje a gente não tem mais levitas, não como se tinha antigamente. Bom, então vamos fazer um panorama geral assim desse importante livro do Pentateuco, tá? Não vai dar para esboçar tudo que encerra o livro, mas as partes mais importantes a gente vai tratar. Bom, a ênfase desse livro, na verdade, são três: expiação, sacrifício e santidade, né? Expiação, sacrifício, santidade, ok? Com esse tripé como base, Deus vai chamar os levitas para as atividades espirituais pelas quais o restante do povo será representado. Lembrando que Deus escolheu os levitas para ministrarem no tabernáculo, especificamente a família de Arão, né? Também para exercerem o sacerdócio, ou seja, a família de Arão exerceria o sacerdócio e os levitas, de maneira geral, oficiariam em todos os trabalhos no tabernáculo, ok? Então, primeiro vamos falar dos sacrifícios. O sacrifício de oferta queimada, ou seja, holocausto. Quando o animal era oferecido em holocausto, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal como um ato de identificação com ele. Isso significava que o animal ofertado para o holocausto iria representar o ofertante na sua morte. Ou então, o animal, por sua vez, ele seria completamente queimado no altar do holocausto, que ficava no átrio do tabernáculo. O tabernáculo a gente já viu, né? Tem lá o altar do holocausto logo na entrada. Esse tipo de sacrifício, ele tinha, né, o caráter expiatório, pois o animal morria no lugar do ofertante. Sua morte simbolizava a redenção do castigo que ele, como pecador, merecia. E aí o animal morria no lugar dele. E assim os sacrifícios oferecidos em holocausto possibilitavam a expiação do pecado do povo, de maneira geral, e dos próprios sacerdotes, que, apesar de serem ministros do culto, também eram pecadores e precisavam se valer do sacrifício de animais, ok? Bom, para entender melhor isso que eu falei, né, esse sacrifício, sugiro que você leia o livro de Levítico, capítulo 1, versículos 1 ao 17. E mais uma observação: o animal a ser sacrificado poderia ser de grande porte, como um boi, de médio porte, como uma ovelha, um cabrito, ou uma ave, dependendo das condições financeiras do ofertante. O holocausto podia ser realizado em favor de uma única pessoa, esporadicamente, eventualmente, mas também em favor de uma nação inteira, que era no dia da expiação, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente, ok? Vamos falar agora um pouquinho da oferta de manjares. Capítulo 2 do livro de Levíticos, a partir do versículo 1, que diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A oferta de manjares ou oferta de cereais servia para lembrar o povo que Deus era o seu provedor. Era Ele quem supria as necessidades do seu povo. E esse tipo de oferta era para que o povo sempre tivesse em memória, sempre tivesse em mente
que a sua suficiência vinha dele, de Deus, e não da força do seu braço, e não da sua inteligência ou da sua capacidade, mas vinha de Deus. Bom, Jesus foi a provisão de Deus para toda a humanidade no sentido de suprir as nossas necessidades. E Jesus é comparado ao quê? Ao pão da vida. Veja o que ele diz em João capítulo 6, versículos 35 e 51. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E o outro versículo diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. Então Jesus aí ele se colocou como a provisão de Deus para o mundo, o pão espiritual. Em muitas situações no livro de João ele se compara, né, ao maná, ao pão tal. Bom, como podemos observar, todas as ofertas e sacrifícios fazem alusão a quem? A Jesus Cristo e a sua obra redentora e provedora. Mas vamos para a oferta pacífica, que era um outro tipo de sacrifício também que se fazia. Este era o único sacrifício em que o ofertante participava comendo da oferta, ou com uma família, ou na presença do sacerdote, ou até convidaria o sacerdote também. Tá? Esse sacrifício, eles eram oferecidos por aqueles que desejavam expressar a sua adoração e louvor a Deus, pela paz que tinham, pelas bênçãos recebidas, enfim. E também por gratidão, tá, para com ele. Essa oferta ela é dividida em 3 espécies, né, por assim dizer: oferta de gratidão, oferta por um voto e ofertas voluntárias. Tá? Dentre essas ofertas, a oferta de gratidão era a mais que se mais destacava. Tá? Para esta oferta, o animal também tinha que ser sem defeito, tinha que ser macho e tinha que ser perfeito também. Todas as ofertas, o animal tinha que ser sem defeito, ok? Vamos para a última oferta, que é a oferta pelo pecado. Sacrificava-se também animal para a expiação do pecado não intencional ou cometido por ignorância, né? Entende-se por expiação reconciliar, pacificar, redimir, cobrir o pecado. Este sacrifício era realizado uma vez por ano pelo sumo sacerdote, que oferecia um animal em sacrifício pelos pecados da nação. Mas olha só como esse sacrifício era feito. Primeiro, eram escolhidos 2 bodes sem defeito nenhum. E esses bodes, um desses bodes era enviado para o deserto como bode emissário ou bode expiatório. Você já ouviu a expressão, fulano foi usado como bode expiatório? Pois é, provém daí, o bode expiatório, no intuito de levar o pecado do povo para o deserto, certo? E aquele bode desaparecia por lá. O outro bode era o bode do sacrifício. Ele era morto e o seu sangue então era levado até o propiciatório que ficava no Santíssimo Lugar pelo sumo sacerdote, tá? E ali ele fazia expiação pelos pecados de todo o povo. Esse sacrifício acontecia apenas uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês. Esse era o grande dia do perdão, denominado Yom Kippur. Tá? Leia o capítulo 16 de Levítico para você entender melhor esse tipo de sacrifício, que ele inclusive é muito interessante, no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos para a expiação dos pecados com sangue, com incenso, e era tão importante que até hoje os judeus se lembram desse dia, né? O dia do perdão coletivo, do perdão nacional. Então tem o holocausto, que era feito pela pessoa individualmente, e tinha também o holocausto, que era o dia do perdão por toda a nação. Mas tem mais uma também, a oferta pela culpa, que é interessante, olha só. Na oferta pela culpa, além do sacrifício, o ofertante também tinha que ressarcir o ofendido em 1/5 do valor fraudado. Por exemplo, se alguém enganasse o outro para obter lucros, seja dinheiro, propriedade ou qualquer outro prejuízo que tenha causado, ele deveria adicionar 1/5, né, do valor a mais, certo? Havia casos também em que a restituição era em dobro ou
4 vezes mais. Vai depender do tipo de pecado, vamos dizer assim. Veja lá em Levíticos capítulo 6, está escrito isso aí. Você lembra de Zaqueu, o publicano? Pois é. Ele diz: Senhor, estou resolvido a retribuir 4 vezes mais daqueles a quem eu defraudei, de quem eu roubei. Ok? Vamos falar um pouco agora dos ofícios sacerdotais. Bem, como você pode observar, Deus tinha leis bem detalhadas para o seu povo em relação à forma de como se relacionar com Ele, a forma de como se apresentar diante dele, de como cultuá-lo. E o conhecimento dessas práticas levavam os hebreus a ter um temor a Deus muito acentuado, e nós hoje também fazemos bem em resgatar, esse temor. Bom, já falamos do sacrifício, então vamos falar agora do serviço sacerdotal, que é muito importante. O sacerdote deveria ser levita, ou seja, da tribo de Levi, tá? E a família de Arão era a família sacerdotal. Lembrando que Deus havia escolhido a tribo de Levi para ser uma tribo sacerdotal. Ou seja, a tribo deveria estar engajada nos ofícios do tabernáculo e mais tarde do templo, quando Salomão construiu o templo. Aos filhos ou descendência de Arão, do levita Arão, foi determinado o sacerdócio de modo mais restrito. Então, os sacerdotes só poderiam ser da descendência de Arão. Somente eles, os sacerdotes, poderiam entrar no interior do tabernáculo. E somente o sumo sacerdote, no caso em questão Arão, poderia entrar no Santíssimo Lugar ou no Santo dos Santos, e isso uma única vez por ano. Então, todo ano havia lá o Yom Kippur, que era o momento em que Arão ou o sumo sacerdote entraria no templo, ou no Santo dos Santos. E os levitas, eles eram consagrados também, passavam todo aquele processo de consagração, e eles eram ordenados na limpeza do tabernáculo, em todos os outros serviços para auxiliar, nos serviços auxiliares. Ok? Porque para ser sacerdote, se você olhar lá no livro de Levíticos, tinha que seguir várias restrições por causa da posição que ocupava. Isso sem falar das vestes específicas que eles tinham que usar para ministrar o sacerdócio. Depois você dá uma olhada lá também, dá uma lida no livro, tá bom? Para que você fique mais por dentro dessas coisas. E um outro fator importante que é bom a gente mencionar foi a morte de Nadab e Abiú, foram os filhos de Arão. Nadab e Abiú, eles, diz a palavra, ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E olha só o que aconteceu. Acompanha comigo a leitura, o relato, Ouça. Levítico capítulo 10, versículos 1, a partir do versículo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram-lhe fogo e incenso sobre ele, trazendo fogo estranho perante o Senhor, contrariamente àquilo que ele expressamente ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor que os consumiu. Bom, não se sabe ao certo a respeito desse fogo estranho que eles ofereceram. Sabe-se, no entanto, que o que eles fizeram, aliás, não estava em conformidade com as orientações de Deus. E por causa disso, eles morreram. Concluindo, havia muitas outras leis e orientações para os levitas, e algumas delas eu gostaria que você pesquisasse, tá bom? Por você mesmo. Mas eu quero que você investigue os animais puros e animais impuros, a purificação da mulher depois do parto, e por que o tratamento dos leprosos era tão rigoroso, e, por último, o que tornava um homem ou uma mulher impuros. Ok? Então, dá uma lida, e faça os exercícios do livro e investigue bastante, para que você possa aprender e nos ensinar depois lá no grupo, tá ok? Deus abençoe e até então, nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor Jesus.